Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e eu estou aqui no Drops, um vídeo sem edição, para mostrar para vocês os livros que chegaram aqui no canal, dar algumas indicações de alguns livros que eu adquiri, que me interessaram e que pode interessar a você também, ok? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, você já sabe tudo aí certinho. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo do Livros e Teologia, se inscreva lá embaixo. Bem, eu quero começar mostrando esse livro aqui, ó. Somente pela fé. A doutrina da justificação, o que os reformadores ensinaram e por que isso ainda é importante. Esse livro faz parte de uma série de livros a respeito do solas. Esse aqui então está falando do sola fide, né? Somente pela fé. Escrito pelo Thomas Schreiner, não sei se é assim que fala o nome dele. É uma série organizada pelo Matthew Barry e aqui nós temos o prefácio do John Piper. Esse é um livro, obviamente, que vai falar sobre o somente pela fé. Mas ele é interessante porque ele é dividido em três partes aqui. Três ou quatro? Três partes. E em cada uma dessas partes você vai ter uma ideia a respeito dessa justificação somente pela fé. Na primeira parte, ele vai falar do aspecto histórico do sola fide. Será que realmente o sola fide foi uma invenção de Lutero? Lutero inventou isso do nada. Um dia acordou e falou, quer saber de uma coisa? Acho que é somente pela fé. Então, na primeira parte, nesse tour histórico, ele vai falar sola fide na igreja primitiva e vai nos contar como o sola fide foi desenvolvido ali. Aí ele vai falar de Martinho Lutero, João Calvino e uma parte interessante nessa primeira parte do livro, que é o sola fide e o Concílio de Trento, ok? Que é a resposta católica à reforma protestante. Bem, depois na segunda parte nós temos o sola fide, um tour bíblico e teológico, e aí ele vai pegar dentro das escrituras os textos que comprovam o somente pela fé e vai desenvolver isso daqui. E por último, o sola fide, desafios contemporâneos, tá? Como nós aplicamos e como nós pregamos o sola fide ainda hoje. E tem algumas coisas bem interessantes, por exemplo, sola fide e a Igreja Católica Romana. E aí nós temos aqui também ele comentando a respeito da nova perspectiva de Paulo. Como fica a sola fide na nova perspectiva de Paulo, por exemplo, em N.T. Wright, tá bom? Então, um livro que eu consegui numa promoção muito bacana lá na Cultura Cristã. Eles estão com aquela promoção de um livro, ou livro do dia, que tem um desconto assim sensacional. E eu consegui então esse livro aqui. Um outro livro, esse eu adquiri lá na Antioquia Books, a maior e melhor livraria do estado de Goiás. Um livro do Paulo Romeiro. Eu estou pesquisando e lendo muito a respeito de graça e o que é graça, para entender isso, tendo em vista os diversos conceitos que nós temos por aí. Nós entramos em uma igreja, achamos que graça é alguma coisa, a graça é pregada de uma forma. Entramos em uma outra igreja, a graça é pregada de uma outra forma. E o Supercenter está passando aqui na minha rua. É incrível. Durante o tempo inteiro que eu estava lá dentro de casa, não tinha Supercenter. Aí eu comecei a gravar, ele vem aqui para a porta da minha casa e fica passando, indo e voltando. Mas vamos lá, vamos continuar. É um vídeo sem edição. Depois eu conto as promoções do Supercenter para vocês. Bem, esse é um livro então que eu achei, um achado lá na Antioquia Books, que é Decepcionados com a Graça. Esperança e frustrações no Brasil neopentecostal. Ok? O Paulo Romeiro então vai desenvolver aqui como é que o neopentecostalismo vê a graça, como ele prega a graça e como isso faz com que várias pessoas fiquem decepcionados com a graça. E aí nós temos aqui também o livro dividido em três partes. A primeira parte é a trajetória histórica do neopentecostalismo. Ele vai desenvolver como o neopentecostalismo surgiu aqui no Brasil, desde a origem pentecostal, o surgimento do neopentecostalismo e os fatores de crescimento do neopentecostalismo. Na parte 2, ele vai desenvolver os aspectos teológicos do neopentecostalismo brasileiro. A influência da confissão positiva, que agora não pode dizer mais que é confissão positiva porque pega mal, então é confessar as escrituras que fala. Aí nós temos a hermenêutica, a liturgia, a esperança e as decepções desse neopentecostalismo. E na parte 3, a prática pastoral no contexto da graça. Ok? Na última parte, me parece que ele vai fazer uma retomada e tentar ensinar para você o que verdadeiramente é graça e como a graça nunca decepciona. Então, temos aqui um livro que faz uma crítica bem aprofundada a respeito da graça pregada no neopentecostalismo. A editora é a Candeia. Muito bem, agora trocas que eu efetuei. Quero começar com esse livro aqui,
porque esses dias atrás, lá no Instagram, lá no @Notícias Teológicas, o IG oficial do Livros e Teologia é @Notícias Teológicas, me perguntaram a respeito de casamento, divórcio e novo casamento. Queriam uma indicação de um livro que falasse a respeito desse assunto. Eu não tinha conhecimento, nunca li nada a respeito disso, então eu fui atrás para saber quais eram os melhores livros. Descobri que tem 2 bons livros a respeito disso. Um é esse que eu vou mostrar e o outro é do Hernandes Dias Lopes. Esse daqui é Casamento, Divórcio e Novo Casamento na Bíblia, do Jay Adams. Está aqui pela editora PES. Nós temos um livro que vai falar muito aprofundado a respeito desses assuntos. Um livro também dividido em 3 partes. Na primeira parte ele trata de casamento, na segunda parte ele trata de divórcio, e aqui ele vai nos textos bíblicos que falam sobre cada um desses assuntos. E na terceira parte ele vai falar sobre novo casamento, ok? Inclusive tem um capítulo específico para novo casamento após divórcio. Então nós temos aqui o Jay Adams. Isso quero deixar bem claro, que eu ainda não li o livro, então não quer dizer que eu concordo com tudo que o Jay Adams escreveu aqui, até porque eu nem sei o que ele escreveu ainda. Mas é um livro que foi me indicado por ótimas pessoas e me falaram que talvez seria o melhor livro nesse assunto, ok? Do Jay Adams aqui. Aí nós vamos ter um outro livro aqui, do Tim Chester, pela editora Cultura Cristã. Você consegue mudar. O poder transformador de Deus para nosso comportamento pecaminoso e nossas emoções negativas. Tim Chester traz um livro aqui, até bem fininho, falando a respeito de Você Consegue Mudar. E aqui atrás nós temos uma indicação do Tim Keller, que ele fala o seguinte: um livro que fale sobre o desenvolvimento do cristão e que não seja nem contemplativo nem moralista é algo raro. Entretanto, um livro que aborde o assunto de forma prática é mais raro ainda. A nova obra de Tim Chester possui essas 2 qualidades e, portanto, preenche uma lacuna. Também temos uma indicação aqui do Paul Tripp, ok? Então nós temos um livro aqui que fala que você sim consegue mudar esse comportamento pecaminoso. Alguns dos capítulos são: o que você gostaria de mudar, por que você gostaria de mudar, como você vai mudar, que verdades você precisa assumir, que desejos você precisa rejeitar, o que te impede você de mudar e assim por diante. Então nós temos alguns capítulos aqui que falam sobre mudança, principalmente mudança de comportamento e você abandonar aquele seu pecado que você acha impossível abandonar. Por último, um livro interessantíssimo, uma das preciosidades que eu também encontrei lá na Antioquia Books, foi esse livrinho aqui, ó, Famosas Orações Não Respondidas, pelo Warren Wiersbe. Eu sei que ele tem um comentário, um dicionário bíblico muito famoso, e ele então vai falar a respeito de orações na Bíblia que não foram respondidas. Em tempo onde você declara, onde você determina aquilo que vai acontecer, nós temos aqui um livro que vai na contramão de tudo isso, falando que existem sim orações, inclusive de homens muito mais piedosos do que eu e você, homens que entendiam a fé muito mais do que eu e você, que não foram respondidas. Então nós temos aqui diversos personagens bíblicos que oraram e que a oração não foi respondida. Primeiro capítulo, barreiras à resposta às orações. No segundo, Deus disse não a Moisés. Oração atrevida, o profeta que queria morrer, uma reunião de oração no cemitério, uma oração no além, uma oração gananciosa, o alto preço da oração e, por fim, oração e sofrimento. Eu achei muito interessante a proposta do livro e nos trazer orações que não foram respondidas, nos ensinando que de vez em quando Deus apenas diz não, ou de vez em quando Deus apenas não responde, afinal, Ele é Deus. Muito bem, pessoal, esses foram os livros que eu queria mostrar para vocês. Todos os links desses livros estão lá embaixo, caso você ficou interessado em algum. Hoje à noite, hoje é quinta-feira, hoje à noite nós teremos uma live musical. Uma live musical à noite lá, aqui, né, no canal. Eu pensei que estava gravando para o Instagram. Aqui no canal, no YouTube, teremos uma live musical muito especial. Fica de olho aí, às 9 horas da noite estaremos aqui numa live musical, ok? Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça do seu like e até o nosso próximo vídeo.